A gente ainda estava devendo vocês uma coisa sobre a divisão de polinômios e também ainda estava faltando um assunto sobre a criptografia simétrica. Tá, vamos ver. Full screen. Beleza. Que está aparecendo, é? Eu falei sobre corpos finitos, falei sobre corpos finitos. A gente vai ver corpos finitos mais tarde, quando a gente faz tudo isso módulo 1 primo, tá? Isso fica importante no contexto do RSA e contexto do logaritmo discreto. No entanto, quando a gente fala do contexto do AIS, eu expliquei como que a gente faz a adição, mas ainda estava devendo como fazer a multiplicação. Certo perigo, não sei. Page, vamos fazer assim. Eu expliquei para vocês, olha, se você pega aqui esta sequência, 1, 1, 0, 1, você vai transformar isso para polinômio x3 mais x2. Aqui o 0 não aparece, então a x não aparece mais 1. E aí esta vai para x3 mais 1, a gente faz a multiplicação. Mas aí o resultado aqui fica maior do que 3. Isso, a gente quer dividir este polinômio por um polinômio constante e calcular o resto. Tá? Aí a questão ficou como que se divide polinômios. Bom, você deve lembrar como que se divide, faz divisão na primário, é? Aqui, não sei, 2.131 dividido por 186. O que você vai fazer? Você tem aqui 31, eu falei errado, tá? Aqui está errado, mas o quociente está certo, aqui é 31. Peraí. Não. A divisão aqui está errada. Aqui é 2.131 dividido por 31. Tá? Aí, o que a gente faz? A gente vai ver, pega esses algoritmos aqui, 2, 1, 3, e a gente está vendo que isso vai 6 vezes. Mas, na verdade, a gente está deixando esse espaço em branco, então, na verdade, o quociente aqui é 60 vezes, tá? 60 vezes 31 dá 1.860. A gente vai subtrair, isso dá primeiro o resto. Deste resto, a gente tenta de novo ver quantas vezes você consegue multiplicar 31 para o resultado fique menor do que esse valor aqui. Tá? Aqui é 8 vezes, a gente multiplica, e o resultado é 23. Tá? E, na verdade, o que acontece? A gente
adiciona aqui os 6 e 8, vai dar o quociente 68 e o resto é 23. Bom, essa ideia se aplica também, mesma coisa se aplica quando você quer. Estou sempre dando errado aqui. Nunca está na página que eu quero. Só última tentativa aqui. Full screen mode. Não, espera aí, mas eu quero presentation mode. Presentation mode para mim é diferente para vocês, mas eu acho que vai dar. Então, aqui eu vou dividir este polinômio de x6 por um polinômio de grau 4. E aí, já comparando os graus aqui, a gente sabe que o quociente, o primeiro quociente, parte do quociente, tem que ser x2, tá certo? Porque aí, se eu multiplico x2 por este polinômio aqui, eu vou conseguir um polinômio de grau 6. Tá? O polinômio que eu vou obter, então, é x6, né? Tem simplesmente acrescentar 2 aqui. Então, x6 mais x3 mais x2. x6 mais x3 mais x2. Aí eu vou subtrair e o resto me dá x5 mais x3 mais 1. Tá? Repara que todas essas computações são módulo 2. Isso quer dizer que o mais é a mesma coisa que o menos, que é a mesma coisa que o exclusivo. E, por exemplo, aqui a gente tem x2 mais x2, isso dá 2x2, mas 2 é igual a 0, módulo 2, tá certo? Então, é isso que você tem que levar em consideração. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo, então, eu peguei este resultado auxiliar aqui. Agora, o maior grau é x5, então eu sei que o quociente agora vai ser x. Pego x, multiplico por x4 mais x mais 1, isso vai me dar x5 mais x2 mais x. Aí vou subtrair, aí o x5 temos cancelam. x4, por acaso, nem me aparece, então o resultado é x3 mais x2 mais x mais 1. Tá? Então, e esta aqui é um polinômio cujo grau é menor do que 4. Então, estou feliz. Então, o que estas duas transparências me mostram? Que x6 mais x5 mais x2 mais 1 dividido por x4 mais x mais 1 vai me dar x2 mais x como quociente e como resto x3 mais x2 mais x mais 1. Tá bom? Alguém tem uma dúvida agora sobre esta? Eu vou ainda explicar um pouquinho mais. Eu vou simplificar o negócio. Mas alguém tem uma Professor, dúvida? Oi. não é uma dúvida, mas é só porque eu acho que você deve estar com a tela no modo de apresentação para você e para a gente não tá. Então, quando você está apontando com a seta do mouse na sua tela, para a gente tá aparecendo um lugar um pouquinho diferente. Tá, ok. Obrigado por avisar, tá? Eu vou parar de usar o Presentation Mode. Então, aqui agora eu acho que deve estar certo, tá? Obrigado, tá? Eu preciso repetir alguma coisa? Alguém quer que eu repita alguma coisa? Ok, agora eu vou simplificar a notação, tá? O que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai colocar todos os termos dos polinômios em colunas, tá? E aqui estou simplesmente repetindo o mesmo processo que anterior, tá? Mas agora observe o seguinte, olha, você pode toda essa computação, você pode pensar como se fosse
O exclusivo é o deslocamento de bits, pode ser o shift. Tá? O que eu fiz aqui? Eu peguei o polinômio x4 mais x mais 1, como sequência de bits, é 1, 0, 0, 1, 1. Aí o que eu fiz? Eu peguei o shift até para alinhar o 1 do meu polinômio como o 1 do C. Né? E aí, o que é a subtração? A subtração aqui é calcular o exclusivo. E da mesma forma aqui, aqui então vai dar o resultado. Aí o shift que preciso fazer, ao invés de multiplicar, a multiplicação por x é um shift de 1 para a esquerda. Tá? Então aqui faz um shift de 1 para a esquerda, faz o exclusivo e isso me dá o resultado. Então, a conclusão a qual a gente chega é que a divisão de polinômios é simplesmente shift e o exclusivo. É simplesmente operações bastante básicas em cima de bits. Então, em termos computacionais, é muito fácil muito rápido para implementar. Tá? Um exemplo em que essa mesmo matemática aparece é quando você tem cyclic redundancy check, tá? Se você tem pacotes do TCP/IP, elas fazem esse tipo de operação, tá? O que elas fazem? A mensagem, a sequência dos bits vai ser interpretado como polinômio, tá? E então aqui o CRC, por exemplo, o CRC 16, o que a gente faz? A gente interpreta a mensagem como polinômio e a gente vai calcular o resto da mensagem, interpretado como polinômio, dividido por um polinômio constante. Tá? E isso vai nos dar tipo uma sequência quase aleatória, pseudo-aleatória de 16 bits. Tá? Então, se o destinatário faz a mesma verificação, com grande probabilidade, você vai descobrir o erro. Apenas com 2 elevado a menos 16, o erro não vai ser detectado. Tá? Então, esta aqui é um procedimento que já é bastante comum. Aqui tem um exemplo que peguei do Wikipedia, só que aqui é o exemplo bem mais simples, porque o polinômio aqui é de grau 3, tá? Então, a gente tem aqui a mensagem, que é esta sequência aqui, tá? Aqui é 1011 shiftado para alinhar como o primeiro bit da mensagem, tá? A gente calcula o exclusivo, que vai me dar este primeiro resultado, e aí a gente continua, a gente faz o shift de novo para alinhar. Então, a gente faz o shift, aqui a gente faz o exclusivo, e esse processo continua. Repare que aqui a gente teve, de certo modo, sorte, porque a subtração, aqui estão zeros, então eu nem preciso fazer a subtração, tá? E aqui a gente chega ao resultado final, que é o 0, 0, 0. Eles têm um truque aqui para colocar o resultado aqui no final, mas não se preocupe com isso, não. Tá? Então, este tipo de computação é já muito comum, tá certo? E, na verdade, tem uma grande área de correção de erros que é todo baseado neste tipo de matemática, desse tipo de matemática que está introduzido aqui. Os códigos, não sei se você sabe, né? Mas os códigos QR, elas têm lá bits de paridade que permitem uma correção de erros, tá? E os códigos que são usados para corrigir o erro chama de Reed-Solomon codes.
E esse serviço de Solomon Codes está tudo baseado no mesmo tipo de matemática. Bom, vamos voltar, então, aos corpos finitos. A multiplicação é definida da seguinte forma: interpretar os elementos A e B como polinômios, fazer a multiplicação como polinômios e depois calcular o resto de C módulo f de x, onde f é o polinômio constante, este polinômio que está aqui. Tá? Então, em nosso exemplo, como que foi? Aqui, na verdade, eu concentrei 5 minutos atrás nesta parte aqui, como fazer essa divisão. Tá? A gente viu que a divisão era x3 mais x2 mais x mais 1. Aí eu vou voltar para a representação de bits. Então, é 1, 1, 1, 1. E, então, no corpo de f de 6, usando este polinômio, a multiplicação de 1, 1, 0, 1 versus 1, 0, 0, 1 é 1, 1, 1, 1. Tá bom? Então, é assim que funciona a multiplicação em F16. Agora, você primeiro pode falar o seguinte: por que este x4 mais x mais 1? Será que todo polinômio vai funcionar? A resposta é não. Elas têm que esse tipo de polinômio, elas têm que ter uma propriedade específica, elas têm que ser irredutíveis. Irredutível quer dizer que não é possível escrever esse f como produto de dois polinômios realmente diferentes. Tá? Isso é muito parecido, na verdade, quando o primo, os números primos, você não consegue escrever um primo em fatores A e B, onde A e B, onde nenhum dos dois é igual a 1. Né? Então, aqui é mais ou menos a mesma coisa. Neste caso, a gente tem, no grau 4, você tem dois polinômios desse tipo, um mais x4 mais x mais 1, outro x4 mais x quadrado mais 1. Tá? Esta aqui tem muita teoria por trás, mas eu não vou cobrar isso não preciso saber. Tá? Então, o AIS, que a gente viu, também usa o polinômio para definir a multiplicação. E o polinômio, no caso, é x8 mais x4 mais x3 mais x mais 1. Tá bom? E aí, o resto já tudo foi falado. Tá bom, gente? Alguém tem uma dúvida sobre esta questão? Como fazer a divisão? Ok, eu vou continuar para... A gente já passou, aqui tem tudo sobre a AIS. E o que estava faltando, na verdade, são os modos de ciframento, encryption modes. Porque é o seguinte, mesmo se você... Então, o que a gente viu na aula, uns 12, 13 dias atrás, são algoritmos de ciframento em blocos. Tá? Mas mesmo se você tem algoritmo de ciframento em blocos, uma questão é como que você vai... Se você tem uma mensagem grande, como que você vai... Bom, você sabe, você vai dividir a mensagem em picotar em blocos de 128 bits, mas a questão é como que você vai usar o algoritmo de ciframento que você tem à sua disposição. E existem mais possibilidades do que essas quatro aqui, mas eu só considero esses quatro modos importantes. Tá? Tem 6 ou 7 outros, mas você não precisa saber os outros. A primeira, eu fiz diagramas, eu acho mais fácil para explicar
fazendo meus diagramas do que outras coisas dos livros. Tá? O que esse diagrama está falando? Olha, você tem a mensagem M, e M é dividido em blocos de 128 bits. Então, M1 são os primeiros 128 bits, M2 são os próximos 128 bits e assim por diante. E o que você faz? Você simplesmente vai cifrar cada bloco independente usando o algoritmo. Aqui pode ler AES e você tem a chave é a mesma, né? Então, aí você aplica o algoritmo de ciframento com a chave e isso vai te dar um bloco de 128 bits de criptograma, tá? E assim por diante. Alguém pode me dizer, esse esquema, na verdade, ele tem problemas. Alguém pode me fazer uma sugestão? O que poderia ser um problema? Você vai ter que guardar várias chaves? Perdão? Você vai ter que guardar várias chaves? Não, a chave é considerada igual. É igual a todos. Ah, tá. Uma das subdivisões pode ter menos de 128 bits? Não. Você tem que fazer um padding no último bloco para chegar a múltiplo de 128 bits, 16 bytes. Não pode, não. Qual é o problema desse esquema? Imagina que o primeiro bloco M1 é igual ao bloco 224. O que vai acontecer? Que a mensagem cifrado, o C1, vai ser igual ao SC 224. Isso está claro? Se você tem o mesmo este tipo de modo, este tipo de modalidade para cifrar, ele blocos, se os blocos da mensagem clara são iguais, os blocos cifrados vão ser iguais aqui. Identical message blocks will be encrypted identically. Isso está claro para todo mundo? Alguém tem uma pergunta sobre isso? Essencialmente, eu estou dando esse exemplo para avisar que não se deve usar isso. Aqui nós temos o que o autor desse livro ele fez. Ele pegou esta imagem, pegou os pixels e começou a criptografar os pixels usando esta Electronic Code Book Mode com AES. Está vendo? Isso foi o resultado. Está claro? Então, este modo de ECB, ele não é bom. Você nunca deve usar este modo. Tá? Então, o que a gente pode pensar? A gente quer, por exemplo, aqui, tem um modo que se chama Cipher Blockchaining Mode. O que acontece? O que acontece é que o segundo bloco, tá? Antes de submeter o segundo bloco ao algoritmo de criptografia, a gente faz o exclusivo com a mensagem cifrada anterior. Tá? E isso se repete. Tá? Então, cada bloco, aqui M3, eu não vou ter mais exemplos não, mas esse esquema se repete. Cada bloco, tá? Aí, antes de cifrar o bloco, antes disso você vai calcular o exclusivo como resultado do bloco anterior. A questão é um pouco, mas então como que você vai iniciar isso? Olha, aqui tem um IV, que quer dizer Initialization Value, tá? E este valor aqui, então, é um valor, 628 bits são aleatórios, tá? Então,
na hora de transmitir a mensagem cifrada, na verdade, eu deveria ter colocado aqui uma seta 60, porque este IV ele tem que ir também. Tá? Este IV ele pode ser público. Tá? IV é Initialization Vector, Initialization Value. Tá? Às vezes é também chamado o nonce. Tá? O que é o nonce? O nonce, em geral, é um valor aleatório que é usado para aumentar a segurança, mas não é uma chave. Porque qual que é a diferença entre uma chave e um nonce? Uma chave tem que ficar secreta, enquanto o nonce é público. Tá? Então, o que acontece aqui? A gente acrescenta aqui a gente acrescenta o valor aqui aleatório, tá? Que, de certo modo, ele vai aleatorizar esta mensagem. Outro problema é, até mais óbvio, se você vai cifrar esta mensagem, a mesma mensagem com a mesma chave, mais 2 vezes, o resultado vai ser idêntico. Então, vamos imaginar que você vai cifrar a mensagem uma vez, manda para A, e depois manda para outra pessoa, B. O adversário ele vai poder ver nesse esquema que você está cifrando a mesma mensagem. Ele não sabe o que é o conteúdo da mensagem, mas ele sabe que é a mesma mensagem. Enquanto aqui, se você cifra a mensagem 2 vezes, aí, por causa desse valor que é 128 bits, a probabilidade que você cifra, que o resultado cifrado vai sair igual, é muito, muito pequeno. Tá claro? Alguém tem uma dúvida sobre esse Cipher Blockchaining Mode? Professor, Oi. você comentou ali da possibilidade das mensagens serem criptografadas de forma igual. No caso, seria, por exemplo, uma mensagem de 128 bits e a de 256, na hora que fosse tirar o mod, que daria a mensagem criptografada igual, nesses dois casos. Desculpa, não, pode repetir, por favor? Sim. É que você estava comentando, uma das particularidades Sim. era que, por exemplo, quando uma mensagem de 128 bits poderia acabar sendo criptografada e gerar a mesma mensagem de uma de 256 bits, por conta da particularidade do mod, né? Você tem como só Como repetir assim? essa parte? Qual a do mod? É Do sim, módulo. bom, aqui o que acontece que no Cipher Blockchaining Mode, cada mensagem vai ter o bloco a mais. A gente pode imaginar, eu deveria ter desenhado aqui. Este IV, a gente pode imaginar que aqui seja um C0, tá? Ou seja, este IV, ele vai aumentar, independente do tamanho da mensagem, se são N blocos de 128 bits, agora vai ser N mais 1 blocos de 128 bits. Isso responde à pergunta? Sim, sim. Era mais na parte de cima, no outro, sem ser esse cipher block no EBC, no Essa SB. aqui. Isso. O problema dele, né? Eu acho que era mais essa parte, o que você comentou do O problema. problema aqui é... Aqui o problema é que se você tem a mesma mensagem, a mesma chave, sempre vai dar a mesma mensagem cifrada. Tá? Eu não sei se você viu esse exercício, eu acho que também estava na prova. Vamos supor que você tem que cifrar 2 valores. Você tem que cifrar sim e não. Tá? Se você usa isso
neste caso, É igual porque o mod é fixo, né? O módulo é fixo, é por isso que dá o resultado igual, né? o que é módulo? Não entendi. Você tá falando. Mod ou módulo? O módulo, eu entendi que nessa criptografia que acontece aí, você usa a operação de módulo, ou não? Não. Não? De onde o mode é modalidade em inglês. Não é módulo. Tem nada a ver com módulo. Não tem nada aqui de teoria de números ainda. Entendi. Achei que usava essa operação. Tudo bem. Mas está entendendo ou não? Eu estou preocupado. Mod aqui, você pode simplesmente traduzir aqui mod como maneira, Sim. tá? Eu que comi mosca aqui mesmo. Beleza, pode seguir. Não, mas por isso fica confuso, mas é boa a pergunta, porque é importante que aqui mod é maneira, modalidade, mas tem nada a ver com módulo, não. Tá bom? Beleza. É pouco problema da matemática do problema do inglês, tá bom? Então, o modo aqui é modalidade. Então, repetindo, aqui tem uma modalidade de ciframento em que a gente simplesmente separa cada bloco e faz criptografia. Mas esta é a modalidade perigosa. Esta aqui, de Cipher Blockchaining Mode, o que acontece? Que, na verdade, este valor de inicialização, ele tem como efeito que a mensagem cifrada, então ele vai aumentar aqui a mensagem cifrada, mas ele tem uma grande vantagem que ele randomiza ou aleatoriza a mensagem cifrada. Tá? Então, se vocês têm a mesma mensagem e você vai cifrar por uma segunda vez, o C1, C2, C3 vão ser completamente diferentes, porque este valor é aleatório, isso vai ser completamente diferente. Por que esse valor pode ficar público? Porque, de qualquer forma, a gente está usando aqui o algoritmo de ciframento usando a chave, e a chave é privada. Então, esta aqui você pode ficar público. Tá? A terceira modalidade é counter mode, tá? O diagrama está um pouco menor. O que acontece? Você vai fazer o seguinte, você define um semente, tá? Que também pode ser semente ou initialization vector, é a mesma coisa aqui. Tá? Aliás, por que eu estou usando essas palavras? Porque você vai achar na literatura. Às vezes você vai, não sei, vai abrir o padrão do IETF, Internet Engineering Task Force, do RFC. Você vai lá, vai ver lá IV, e você vai perguntar o que é IV. Tá? Então, por isso que eu estou explicando essas siglas, tá? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é que você, essencialmente, você pega um valor inicial, aí você vai acrescentar e você vai cifrar, submeter, então, o S1 ao algoritmo de ciframento e depois você aplica aqui o resultado como one-time pad. Estão entendendo isso? Aqui você tem S1, S2, S3, onde isso é um contador, tá? É um contador que está aumentando, mais 1, mais 2, mais 3, tá? Então, a gente tem um contador, a gente usa o contador como entrada para o algoritmo de criptografia,
e usa o resultado como uma sequência pseudo-aleatória e então aplica o exclusivo igual one time pad. Estão entendendo? Alguém tem uma dúvida sobre isso? Professor, eu só. Ah, pode falar. Pode ir. Pode ir. A minha dúvida era se esse counter mode ele só funciona com one time pad ou é só por causa do exclusivo? Eu não entendo bem a sua dúvida, tá? O counter mode, lembra do one time pad? No one time pad a gente precisava de uma sequência aleatória infinita, Sim. tá? E a gente sabe que isso não existe. Então, o que a gente está fazendo? A gente vai substituir a sequência infinita por um processo que gera uma sequência de forma pseudo-aleatória. Uhum. E é isso exatamente o que está acontecendo aqui, tá? Ok. A gente usa aqui a gente usa aqui S1, S2, S3 como valores que vão ser criptografados. E o resultado desta criptografia vai ser a sequência que vai ser usado para calcular o exclusivo. Uhum. Tá Ok. claro agora? Sim, sim. Muito Tá bom. obrigada. Mais uma dúvida, alguém? Não, eu pensei um pouquinho melhor aqui e minha dúvida já esclareceu. Tá bom. Então, qual que é? Está escrito aqui, tem um pequeno erro na transparência, mas a ideia é que então, de novo, a gente é um contador que está aumentando a cada vez, mas em cada iteração a gente cifra o conteúdo, o valor do contador e usa isso como um one-time pad. Tá? Qual que é uma grande vantagem disso? É que o ciframento aqui deste processo, você já pode executar mesmo antes de ter acesso a M1, M2, M3. Então, se você tem um processo de, como se fala, real-time application, né? Uma coisa que está acontecendo e você tem problemas de desempenho, porque qual que é o problema? Aqui você precisa desta mensagem antes de poder chamar a função de ciframento, enquanto aqui você já pode, a mensagem entra aqui, ele entra no outro lugar, você já pode fazer o ciframento mesmo ainda não sabendo a mensagem. Em algumas aplicações, isso é uma vantagem. Tá? A desvantagem é que a gente sabe, se a gente só calcula o exclusivo, a integridade da mensagem não é garantida. Tá bom? Então, para resolver este último ponto, consertar este último ponto, a gente vai acrescentar ao este modo de counter, a gente vai acrescentar uma forma, a gente vai acrescentar um campo em que a gente verifica a integridade da mensagem. Tá? E tudo isso é chamado de Galois Counter Mode. Até ontem eu achei pela primeira vez um diagrama bacana que está na Wikipedia. O diagrama é idêntico ao que você está vendo aqui. Tá? Aqui, esta parte de cima é exatamente o que eu acabei de explicar sobre Counter Mode. Exatamente.
Tá? Na verdade, quando eu escaneei este diagrama aqui, eu simplesmente escaneei, eu cortei só esta parte aqui. Tá? Então, o que tem a mais? A gente tem um processo em que a saída aqui, a gente vai criar um valor intermediário de 128 bits. Tá? Este valor de 128 bits, ele aqui, por exemplo, ele pega, eu vou explicar isso depois, mas ele pega aqui o primeiro bloco cifrado, ele calcula o exclusivo como esta, mas é o exclusivo bit a bit, 128 bits, e depois ele além de calcular o exclusivo, ele faz uma multiplicação, e aqui a mesma multiplicação que eu acabei de explicar no início de aula, tá? É uma multiplicação no corpo finito, só que não é 16 elementos, mas é 2 elevado a 128 elementos. Tá? E esse processo se repete o tempo todo. Então, é a adição e a multiplicação com este H, que é um elemento constante. Tá? Bom, como que se calcula esta H? Esta H, o que a gente faz? A gente pega o constante zero, tá? Ou seja, tem um bloco de 128 zeros aqui, e cifra isso com uma chave K, e isso vai me dar o valor de H. Tá? Então, este H é calculado uma vez no início do processo aqui, e aí repetido todas essas vezes. Esta AAD, Additional Authentication Data, são dados adicionais. Pode, por exemplo, conter o e-mail da pessoa, alguma coisa, ou endereço IP, não sei, qualquer coisa. Tá? E aqui no final, o que acontece no final? A gente tem aqui o último bloco, tá? No final, a gente pega o semente inicial, esse é zero aqui, tá? Cifra ele também com a chave. Aqui a gente cifra zero, aqui a gente cifra o S0, calcula o exclusivo com todo esse valor resultante aqui, e isso vai me dar o valor final, que é o T. Então, o T, de novo, tem 128 bits, e esses 128 bits vai junto com a mensagem, tá? Então, a ideia é que o remetente, ele calcula T da forma que está explicado aqui, e o destinatário, ele vai verificar o valor de T, tá? E se está igual, ele está supondo que não houve modificação. Se o T que ele calcula é diferente do que o T que ele está lendo na mensagem, aí ele vai supor que houve modificação na mensagem, ele vai rejeitar a mensagem. Tá? A ideia é que o adversário ele só tem uma probabilidade de enganar, como se fala, o adversário só consegue enganar, modificar uma mensagem com probabilidade de 2 elevado a menos 128. Bom, esse é um valor que é muito pequeno. Tá? Então, aqui tem alguns detalhes. Isso é chamado de Galois Counter Mode. Eu já falei, Galois foi aquele matemático francês, que inventou os corpos finitos. Os corpos finitos, em inglês, são chamados finite field, mas também são chamados de Galois field. Tá? Então, você até vai encontrar essa notação em alguns documentos de matemática. GF 2 elevado a 128 é Galois field, ou tem esta notação
aqui que eu costumo usar, que muita gente usa também. Tá bom? Então, daí tem este nome. Este modo é chamado de Galois Counter Mode, porque ele usa um Galois Field, que é aquela estrutura de 2 elevado a 128 elementos, que é baseado neste polinômio aqui. Tá? Então, esta aqui são os 4 modos que vocês têm que estudar. O ECB, essencialmente, só tem que lembrar que para não usar, o CBC pode usar e o Galois Counter Mode também pode usar. Tá? O Counter Mode sozinho eu não recomendo, não. A não ser que não tenha outro jeito. Tá claro? Alguém tem uma dúvida sobre esse aspecto ainda? Professor, eu tenho uma dúvida. Sim. No slide de cima, desse aí que você tá, Qual é essa? esse aí mesmo, que mostra o diagrama, isso. O último, tem para encontrar o T, você colocou ali, um S0 aquilo? O que é esse S0? Aqui é o exclusivo também. Não, na esquerda é EK, encriptação de S0. EKS0. E0 é o valor de inicialização. Tá. Não, beleza. Eu vi, foi só ontem que eu vi que no Wikipedia tem um diagrama que eu poderia ter usado. Eu vou abrir para você. Depois talvez eu vou substituir. Tá vendo agora o diagrama? Sim. Mas até... tá vendo? Bom. Mas tá vendo? Aqui ele pega o EDK deste E0, por que eu chamei de E0 e faço isso no final. Tá vendo? É a mesma coisa que eu falei. Beleza? Beleza. Na verdade, eu não acho esse diagrama melhor do que o meu. Só que a minha letra é mais feia. Beleza. Bom, na verdade, eu peguei isso do diagrama de um livro. Esse diagrama é mais confuso do que o meu. Ok, vamos voltar. Bom, então, se não tem mais dúvida, eu vou encerrar esse módulo e a gente vai para o próximo módulo. Alguém? Fala, Francisco. Fala. Só uma dúvida, professor. Os 2 primeiros modelos que você apresentou para a gente, o ECB e o outro, eles garantem a integridade dos dados ou também não? O ECB... E logo depois dele, o nome me fugiu aqui. Cipher Blockchain Mode, CBC. O Isso. CBC é bastante robusto, tá? O ECB, a questão é se não garante, na verdade, não garante a integridade. Mas a pergunta é até boa. Eu diria que a melhor garantia é da Galois Counter Mode. Beleza, obrigado. Tá bom. Então, Professor. eu vou agora... Mais uma dúvida? Só uma pergunta. Eu entendi as diferenças daqueles modos de criptografia ali. Imagino que eles foram surgindo um para poder complementar o outro, né? Garantir a integridade da mensagem e tudo. Agora, esse
algoritmo de encriptografar a mensagem mesmo, o EK ali, a forma como ele funciona, ele é o mesmo para todos? Ele difere? Ele pode ser qualquer algoritmo para poder encriptografar a mensagem? Como que ele funciona? Você participou da aula 13 dias atrás, não? Acredito que sim. Porque a ideia aqui, o algoritmo que você coloca lá é AES, como uma chave, por exemplo. Entendeu? Foi tudo que foi falado antes. Eu lembro do AES. Só que eu não... Aqui, eu falei do block ciphers do AES, por exemplo. Uhum. Tá? Então, ele poderia ser um a ser utilizado ali. A ideia é toda essa. Eu expliquei o AES, eu expliquei como o AES, aqui tem tudo isso aqui. Aí no DES, eu expliquei como esses algoritmos, elas fazem ciframento de blocos, como que elas transformam 128 bits de mensagem clara para 128 bits de mensagem cifrada. Uhum. Mas eu não expliquei como que você pega uma mensagem grande dado que você tem um algoritmo que faz isso. Tá bom. Mas É seria claro, a conexão, não. Sim, aí seria o AES que seria utilizado então, né? Para poder encriptografar. Como? O algoritmo para criptografar então seria o AES mesmo, né? Sim, então, se você pega, por exemplo, o protocolo SSL, você deve já ouvir falar disso, que é o Uhum. protocolo por baixo da HTTPS. Esse Uhum. protocolo, se ele cifra dados, ele vai te falar, eu uso AES no modo CBC, por exemplo. Entendeu? Sim, Ele, entendi. se você usa um algoritmo como o DES ou AES, você também tem que usar qual modo que você está usando. Sim, é tipo, Senão, o destinatário não vai conseguir decriptografar, porque ele não sabe como que você está dividindo a mensagem de 128 bits, a mensagem em blocos de 128 bits. entendi. Ele sabe como que ele divide, mas ele não sabe qual formato que você está combinando os blocos cifrados. Sim. É, a Eu preciso divisão saber é qual, bem qual lógica. padrão que você usou também, né? Porque eles diferem, né? Tipo, se é o CBC, se é o SED, né? Exatamente. Exatamente. Esse é o ponto. Entendi. Beleza. Tá? Obrigado. Alguém tem mais uma dúvida? Ok, eu vou. Então, a gente vai para novo módulo agora. Tá? A gente agora está. Então, estou fazendo um pequeno resumo. O que nós vimos foi algoritmo de ciframento em blocos. Eu mostrei DIS e AIS. DIS é ultrapassado, mas eu acho que os bancos ainda usam. AIS é o que todo mundo está usando hoje. Quase todo mundo usa. Tá? AIS usa blocos de 128 bits e a chave pode ser 128 bits, ou 192 bits, ou 256 bits. Tá? E o terceiro assunto foi outro assunto, então, de 20 minutos atrás, quando eu expliquei os modos, as modalidades de se usar o algoritmo de ciframento em blocos. Tá? Agora a gente vai para o novo módulo. Qual que é a grande linha? A gente vai, daqui uma semana, a gente vai entrar na criptografia com chave pública. Para isso, a gente tem RSA, Elgamal, e aí tem um pouco teoria de números e álgebra por baixo.
Então, a gente vai gastar 2 horas e meia, provavelmente, falando de teoria de números e álgebra. Eu vou principalmente... Espera um instante. O que eu queria falar é que eu vou principalmente usar, como se fala, enunciar os resultados, tá? Eu não vou cobrar provas muito pesadas. Às vezes eu vou dar provas, mas eu não vou cobrar essas provas, tá certo? Tá bom? Aí... eu tenho algumas transparências que são escaneados, tá? Mas isso fica, por enquanto, no início. Eu vou começar bem básico, tá? Todo mundo deve lembrar a questão de divisão. Você tem 2 números, A e B, que são números inteiros. A gente consegue fazer a divisão, A dividido por B, eu vou ter a quociente Q e o resto R, tá? Onde o resto, ele, em inglês, remainder também, ele é o valor que fica, pode ser igual a 0, mas ele fica entre 0 e B, tá bom? Aqui tem notação, não nota, bom, deixa eu aumentar um pouco. Tá? B, a gente fala que B divide A, o B é um divisor de A, o A é múltiplo de B. Se existe um inteiro K, toca A igual a Q vezes B. Falei K, bom, Q, tá? A igual a Q vezes B. Aí a gente fala o que é o MDC. Tá? O MDC entre A e B é o maior número D que divide A e que divide B. Tá? Em inglês, isso é Greatest Common Divisor. Então, a sigla em inglês é GCD. E no português é o MDC. Tá bom? Aí, a gente fala que 2 números são primo entre si ou relativamente primo. Eu falo isso por causa do... Eu não sei se é realmente bom em português, mas quando eu falo relativamente primo, eu quero dizer que são primos entre si. Tá? Em inglês se fala ter coprime, mas isso não é comum em português. Tá? O MDC é igual a 1. E tem um teorema, aqui embaixo tem o zero, tá? Da origem. Você pode se perguntar qual que é a probabilidade que 2 números são primo entre si. Agora você tem que tomar cuidado como que você define probabilidade. Mas aí é o seguinte, você pode contemplar um quadrado que é n vezes n, tá? Você faz aqui de 0 até n, de 0 a n, e aqui também de 0 a n. Então, você tem um quadrado e você vai simplesmente calcular quantos pares que tem, pares A e B, cujo MDC é igual a 1. Tá? E aí você vai fazer essa contagem e vai dividir pelo número de totais de pares que tem. E depois você deixa, esta n, você deixa ir para infinito. E aí tem um teorema que mostra que isso é igual a 6 dividido a π ao quadrado. Tá? E isso é, então, 60%. Então, se você pega 2 números aleatórios,
você tem 60% de chance que o NDC entre esses dois números é igual a 1. Tá? Esse é um fato interessante. A gente não vai precisar disso. Bom, o algoritmo de Euclides, eu gostaria de explicar você já deve conhecer, mas eu gostaria de explicar de uma forma específica, tá? Através de um exemplo. Aqui tem 1057 dividido por 315. Tá? O que a gente vai fazer? A gente escreve o maior número e depois o menor dos dois números. E aí, no caso, a gente sabe que o quociente é 3, tá? A gente sabe, é 3 vezes 315 dá 945, tá? Então, o resto é 112, tá? Então, eu vou achar que o quociente é 3 e o resto é 112. E agora, o que eu faço? Eu vou colocar 315 nesta posição, 112 nesta posição aqui, eu vou repetir o processo. Tá? Agora o quociente é 2, o resto é 91. Aí vou repetir este processo. Tá? Aí eu tenho aqui 91 é 4 vezes 21 mais 7. Vou repetir, 21 é igual a 3 vezes 7 mais 0. A. Quando o resto aqui é 0, eu sei que o meu algoritmo termina. Eu sei que o penúltimo valor aqui vai ser o MDC. Tá certo? Tá? Então, quando o resto, o algoritmo termina quando este resto vai ser o 0 e o resultado vai ser o valor aqui anterior. Tá bom? E aqui está um pouco caindo do papel, né? Se você faz em papel, você simplesmente pode usar uma notação mais compacta. Você escreve primeiro número 1057, traça uma linha 315, aí você faz aqui, olha, vai 3 vezes, você denota o resto lá por baixo e assim por diante. Tá? Aqui vai continuar, mas não cabe no papel. E também, eu não vou explicar esta prova, mas você consegue mostrar por prova que o MDC, que esta sequência de iterações, ele está preservando o MDC entre os resultados intermediários, e aí você chega a um valor onde um dos valores é 0, então o MDC é outro valor. Alguém tem uma dúvida sobre esta transparência? Tá, eu explico esta transparência por causa do próximo transparência, que é o algoritmo de Euclides estendido. Tá? O chave que nós temos aqui é este teorema que está aqui. Tá? Se você tem... Aqui você tem que D é o MDC entre A e B. Tá? O teorema, ele diz que existem números inteiros x e y, então A vezes x mais B vezes y é igual a D. Está entendendo? Tá? Então, se eu pego esse exemplo, eu tenho aqui 1057, 315, que dá como MDC 7. Então, deve existir número x e y, tal que A vezes x mais B vezes y é igual a 7. Tá certo? Eu não vou dar a prova, mas eu vou mostrar o algoritmo estendido de Euclides que vai calcular esses valores de x e y. Tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai repetir esse algoritmo que eu expliquei, tá? Mas a gente vai calcular mais valores intermediários e esses valores intermediários vão nos dar o resultado final.
tá? Eu vou reescrever o algoritmo anterior da seguinte maneira. Primeiro, eu começo aqui, eu coloco aqui 1 vezes o primeiro número, mas é que o primeiro número, lembra que o primeiro número é maior do que o segundo número. Então, começa aqui 1 vezes 1057 e aqui 0 vezes o segundo número. E 1 vezes esse número vezes 0 vezes outro número dá 1057, claro, é? E aqui eu faço o contrário, tá? 0 vezes 1057 mais 1 vezes 315, 315, tá? Então, repare que isso é exatamente igual ao início aqui, tá? Só que eu vou colocar mais resultados, tá? Aqui, agora eu já sabia, mas se não soubesse, eu posso calcular que o quociente aqui é 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair a segunda equação 3 vezes da primeira equação. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 1 vezes 1057 mais menos 3, eu vou subtraindo. A anotação aqui ao invés de subtrair, estou adicionando menos 3, tá? Menos 3 vezes 315. E se eu vou calcular esta equação, isso vai me dar 112. Aí vou repetir o mesmo processo, tá? Eu tenho aqui 315 dividido por 112, o quociente é 2, então eles têm que subtrair 2 vezes esta equação da equação anterior, tá? Então, 0 mais menos 2 vezes 1 dá menos 2. Aqui tem 1 menos 2 vezes menos 3, tá? 2 vezes menos 3 dá menos 6, subtrair dá mais 7, tá? Então, eu vou ter agora esta nova equação, menos 2 vezes 1057, mais 7 vezes 315, dá 91, tá? O próximo passo, aqui, 112 dividido por 91, quociente é 1, vou ter que subtrair esta equação, perdão, tenho que subtrair esta equação uma vez desta equação. Então, aqui eu vou ter 1 menos 2 dá 3. Aqui eu vou ter menos 3 menos 7 dá menos 10, dá 315. Tá? O resultado, o resto é 21. Aí, último passo aqui, eu tenho que 91 dividido por 21, quociente é 4, vou ter que subtrair esta equação 4 vezes da equação anterior. Então, aqui dá menos 12, menos 2 dá menos 14. Aqui dá menos 4 vezes menos 10 dá 40, mais 7 dá 47. Então, a última equação que eu vou obter agora é menos 14 vezes 1057 mais 47, perdão, 1057 mais 47 vezes 315 é igual a 7. E agora eu sei que o algoritmo vai terminar e eu encontrei os valores x e y que esse teorema garante que existam. Tá? Então, eu me empolguei bastante nesta transparência. Eu quero saber se alguém tem uma pergunta sobre esses algoritmos de Euclides e algoritmo extendido de Euclides. Tá? Isso é um assunto que você tem que entender. Eu posso cair na prova ou no exercício. Não, é importante. Alguém tem uma dúvida? Ninguém
Tem dúvida? Ok. Então, a gente viu propriedades do números e como calcular o MDC. Agora eu vou falar um pouco sobre números primos, porque a gente mexe muito com números primos, então é bom saber algumas coisas. Bom, todo mundo sabe o número primo se ele tem 2 divisores, e o número próprio, né? Então, 13 é primo porque os 2 divisores de 13 são 1 e 13, tá? E 1 não é número primo, todo mundo já deve saber isso. Ok, existe um número infinito de primos. Esta prova o Euclides já fez. O que você... Vamos supor que tem um número infinito de primos. Então, Pmax seja o maior número primo. Você contempla, então, o produto de todos os primos, 2 vezes 3 vezes 5, blá, 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 até Pmax mais 1. Bom, a gente sabe que não é divisível por 2, porque este número menos 1 é divisível por 2. Então, n menos 1 é divisível por 2. Então, n não pode ser divisível por 2. Não pode ser divisível por 3. Tá? Então, como que é? Não... Agora estou perdido. Ou este número n é novo primo, ou ele é divisível por um primo que não é contemplado aqui. Tá certo? Esta é a prova. Ok. Aqui a gente tem um fato mais importante que a gente vai precisar. Porque uma das coisas que vocês vão fazer o exercício, vocês vão ter que criar um primo. Você vai ter que criar um primo que vai conter seu nome, inclusive. E então, uma questão que a gente tem que saber é quantos primos que tem. Esse tem o algoritmo de ciframento de RSA. A gente tem lá primos de 1024 bits. Tem quantos primos de 1024 bits? Tem muito? Tem pouco? Tá? Aí existe um teorema que é muito famoso na área de matemática, de teoria de números, tá? Que fala sobre a densidade ou a frequência dos primos entre os números naturais. Tá? Existe uma definição de uma função que se chama o π de x. Tá? Aqui π não é 3.14, mas aqui π é simplesmente uma função que conta quantos primos que tem até x. Tá? Por exemplo, se você vai contar de números de quantos primos tem no intervalo de 1 a 100. Por acaso são 25, ou seja, são 25. Então, isso quer dizer que o π de 100 é igual a 25. Tá? E aí, da mesma forma, a gente consegue contar quantos primos tem de 1 a 1000. Então, isso vai nos dar o π de 1000. E aí, π de 10.000. E assim por diante. Tá bom? Então, esta função π, ele conta quantos primos tem até o valor máximo de x. Alguém tem uma dúvida sobre este π? Alguém abriu o microfone ou não?
Bom, então se eu pego o π de x, eu quero saber qual é, vamos dizer, a frequência ou a densidade de primos de 1 até 100. Bom, eu sei que existem 25 primos até 100. Eu tenho 100 números, então a densidade é 25%. Eu pego aqui o número total, aqui 25, dividido por 100, e isso vai me dar a densidade. Tá bom? Então, esta expressão de π de x dividido por x é uma forma sensata de caracterizar a densidade ou a frequência dos primos entre os números inteiros. Tá bom? E agora tem um teorema que está nos dizendo o seguinte: olha, esta densidade de primos, ele é proporcional ao logaritmo natural de x. Ao longo prazo, para x vai para infinito. Tá? Este ln eu uso aqui realmente para destacar que é o logaritmo com base e, o logaritmo natural. Tá certo? Eu gosto de lembrar desta maneira, porque aqui você lembra, olha, a densidade dos primos, a densidade tem que ser o número que é entre 0 e 1. Então, se eu pego 1 dividido por logaritmo natural de x, eu também tenho número que fica entre 0 e 1, porque o logaritmo natural ele é sempre positivo, quando o x é maior do que e, tá? E, então, existe um teorema que está nos dizendo, olha, isso é um teorema muito surpreendente, não sei se vocês estão entendendo isso, mas o que é surpreendente é que os números primos têm um comportamento bastante caótico, se você olha por perto, individualmente. Mas se você olha a propriedade dos números primos, como uma propriedade estatística, elas se comportam bastante irregular. Eu tenho aqui, eu peguei do Wikipedia, tá? Então, o que esse teorema está dizendo? Olha, se eu pego πx, se eu pego de π de x dividido por x, eu vou dividir isso por logaritmo natural de x, que isso tem que ficar perto de 1. É a mesma coisa, se eu vou colocar isso do outro lado. Tá? Então, se você vai fazer esta computação, tá? Então, aqui foi o que eu falei, este exemplo, 25, se você vai calcular esta fração, no início, aí fica ainda longe do 1, mas você vai percebendo, 10 elevado a 23, a gente já fica tipo 2% perto de 1. Eu quero saber se faz lá um ok, se você está ok com a matéria, se você está entendendo, ou me faça uma pergunta. Gostaria que todo mundo respondesse no chat. Eu tenho só uma dúvida. Sobe um pouquinho o slide, por favor. Como que é? Assim. Eu tenho uma dúvida no slide de cima. Opa. Aqui. Agora apareceu. Esse O1 é O1, não sei. É 1 sobre ln de x mais O1. Esse O1 representa o quê? Olha, na verdade, a teorema da forma que está aqui, ele está bastante superficial. Se você vai
olhar a literatura ou a página do Wikipedia, você vai achar que tem aproximações muito melhor do que esta aqui. Tá? Para o nosso contexto aqui, ordem 1 simplesmente quer dizer uma constante. Tá? Mas você até pode esquecer dessa constante. Você simplesmente pode dizer que o quociente de πx dividido por x e o 1 dividido por logaritmo de x, isso tende a 1, quando o x vai ao infinito. Beleza. Entendeu? Não, fechou. Entendi, valeu. Mas eu quero falar um pouco sobre isso. Porque, na verdade, se você vai apurar, eu não quero entrar nesses detalhes agora, mas essas aproximações são importantes porque tem... Eu não sei se vocês já ouviram falar do hipótese de Riemann, mas isso tem todo a ver com a hipótese de Riemann. É uma hipótese que é uma das mais importantes hipóteses da matemática. Tá? E ele tem impacto se a hipótese de Riemann é verdadeira. Isso quer dizer que os primos, que esta expressão convergem com uma certa velocidade. Tá? E se a hipótese de Riemann é falsa, aí isso não é verdadeiro. É uma hipótese que está já em aberto há 150 anos. Tá? Então, mas depois eu vou encontrar um link, mas eu não quero entrar nessa parte. Tá? O que para nós é importante é que este tipo de teorema, ele nos permite de dizer quantos primos de 1024 bits existem. Tá? Porque como que eu posso calcular isso? Olha, 1024 bits, se eu falo 1024 bits, eu quero que tenha um na primeira posição. Eu não quero contemplar primos que começam com zeros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou considerar o intervalo de 2 elevado a 1023 até 2 elevado a 1024. Vou aplicar esta fórmula e isso vai me dar uma aproximação de quantos primos eu vou ter neste intervalo. É uma aproximação, portanto, de se eu pego um número aleatório, um número ímpar aleatório, qual que é a probabilidade que eu vou encontrar um primo. Tá? Então, esta é a importância deste teorema para a nossa disciplina. Tá bom, gente? Deixa-me fazer lá a minha verificação no... Tá, já tem ok. Isabela, Davi, Thiago, mais alguém? Fabrício, Francisco, perdão. Tá ok? Beleza. Ok. Ok. O próximo facto, eu não sei se eu vou precisar disso. Tá? Mas se o primo P divide um produto AB, isso quer dizer que P divide A, ou P divide B, ou P divide A e P divide B. Tá certo? Mas aí, ou então, é o inclusivo aqui. Pode ser que divide o A e o B. A não ser que A e B são primos entre si. Aí não tem dúvida. E aí todo mundo sabe, então, que qualquer número inteiro pode ser escrito como produto de primos. Né? Meu filho de
Hoje, 15 anos, já aprendeu isso 2 ou 3 anos atrás. Cada inteiro pode ser escrito como produto de primos. Então, 63 é 3 elevado a 2 vezes 7. 1001 é 7 vezes 11 vezes 13. 1024 é 2010. E aqui, como que você consegue provar se o número é primo usando tentativas? Olha, o que está escrito aqui é que é suficiente para tentar o divisor até o raiz de n. Tá? Então, qual que é o raciocínio aqui? Eu me lembro, eu tinha não sei quantos anos, eu estava pensando nisso. Se você tem 24 e você quer testar os divisores de 24, você vai lá, 1, 2, 3, 4, 4, então, 24 é 1 vezes 24, 2 vezes 12, 3 vezes 8, 4 vezes 6, e o próximo é 6 vezes 4. Então, você nem precisa avançar mais. Tá? E por que é isso? Porque se você tem um divisor se tem um divisor que é maior do que a raiz de n, então n dividido por d é menor do que a raiz de n. É isso que não está escrito aqui. Ok, essa já vimos. Aqui tem uma outra. A gente não precisa disso, é mais uma obsessão minha. Eu gosto de colecionar expressões que falam quantos primos existem entre determinados cotas. Tá? Então, esta aqui eu anotei, eu não me lembro de qual livro que eu tirei. Tá? Mas não precisa se muito preocupar com isso. Eu acho que esta aqui é válido a partir, não sei, de x a 55, uma coisa aqui. Tá? Mas então, a gente não importa se não é válido para 2 ou 3, porque isso não nos interessa. Uma curiosidade sobre números primos. Primeira curiosidade é se você, para cada primo, se você quer mostrar a alguém se n é primo ou não é primo, é possível de achar uma prova. Nossa, como que eu explico isso? É como está escrito aqui. Se você tivesse nenhuma restrição computacional, existe sempre um certificado que fala, olha, este número é primo ou este número não é primo, e esses certificados são eficientes. Olha, para mostrar que o número não é primo, é muito simples. Você simplesmente mostra um fator e aí é simplesmente verificar este fator, de fazer a divisão ou mostrar dois fatores, A e B, e A vezes B é igual a N. A questão de primo é um pouco mais complicada. Eu não quero entrar nessa parte aqui, não. Talvez mais interessante para vocês é que existe uma competição de calcular os maiores primos, tá? E essa é uma coisa mundial. Qual que é o maior primo que existe? E esses primos, eles são quase sempre do tipo 2 elevado a k menos 1. Eles são chamados os primos de Mersenne. Mersenne é outro matemático francês. Porque existe um teorema que fala, olha, se esses primos, eles têm propriedades específicas. E isso facilita a prova que esse tipo de número é primo.
Tá? Por exemplo, aqui existe um teorema que fala o seguinte: se 2 elevado a k menos 1 é primo, isso implica que k é primo também. Tá? Então, se 2 elevado a k menos 1 é primo, k tem que ser primo. No entanto, o contrário não é verdadeiro. Não é sempre o caso que quando k é primo, que 2 elevado a k menos 1 é primo. Tá? Mas esta propriedade, ele facilita a prova. Tá? Agora, isso é simplesmente uma competição mundial entre matemáticos, mas que teve zero importância para a criptografia. Mais interessante, talvez, é aqui os primos, que são eu coloquei entre aspas, a gente vai ver, tá? Os primos de Fermat são primos que são 2 elevado a 2 elevado a k mais 1. Tá certo? E o que esses primos, eles têm uma história, porque se você calcula os primeiros valores aqui, você vai encontrar 5, 17, 257 e esse valor 65.537, tá? E todos esses números são primos. Aí o Fermat, ele falou, então, eu vou conjecturar que todos os outros números nessa sequência são primos também. E, na verdade, isso não foi confirmado. Pelo contrário, eu acho que foi Euler que mostrou que o F5 não é primo, e, na verdade, nunca mais foi achado para 5, 6, 7 os valores maiores, nunca foi mais achado um número primo. Então, hoje existe tipo uma conjectura ao contrário, que a partir de 5, todos não tem mais números primos nessa sequência. Tá? Então, aqui tem uma certa importância histórica, mas esses números 5, 17, 257 e esse número aqui, eles são interessantes para a criptografia. Por quê? Porque repara que a representação binária desses números, ele é muito simples. O 5 é 1, 0, 1, o 17 é 1, 0, 0, 0, 1, o 257 é 1, aí tem 7 zeros, tem 1, aqui este valor tem 1, depois tem 15 zeros e depois 1, tá? E elas são primos. Então, isso, em termos computacionais, isso às vezes nos traz vantagens, porque vamos supor que eu quero fazer uma operação módulo 1 primo. Olha, se eu pego um primo como esta aqui ou esta aqui, calcular módulo fica muito mais simples, porque eu consigo substituir o cálculo do módulo por o exclusivo e o shift. Tá? Então, por motivos de eficiência computacionais, a gente, na criptografia, usa muito esses primos de Fermat. Alguém tem uma pergunta? Bom, aqui não sei porque tem uma transparência. Aqui vai ser a última transparência de hoje, porque a gente aqui nessa disciplina a gente tem que pensar sobre a complexidade computacional das coisas, tá? Então aqui está escrito: olha, decidir se o número é primo ou composto é fácil. Onde é fácil quer dizer que existe um algoritmo em tempo polinomial.
E aí existe um algoritmo. Em 2003, esses indianos, elas surpreenderam o mundo inteiro, porque elas eram completamente, como se fala, outsiders, né? Elas usam uma abordagem muito especial em que ninguém tinha pensado, e eles conseguiram um teorema que todo mundo inteiro estava atrás disso, que é eles mostraram que existe um algoritmo em tempo polinomial para decidir se o número é primo ou não. Tá? Então, esse é o algoritmo de AKS. Tá? E eles tiveram grande fama por causa disso. No entanto, na prática, ninguém está usando esse algoritmo, porque o algoritmo não é eficiente. Tá? Na prática, o que todo mundo usa é o algoritmo de Miller-Rabin, tá? Que é um algoritmo probabilístico e que tem uma probabilidade muito pequena de dar o resultado errado. Tá certo? Só que a gente consegue parametrizar este erro e deixar este erro tão pequeno que não é relevante, tá? Se você tem 2 elevado a menos 80, a probabilidade de ter um erro no seu computador vai ficar maior, ou não sei, a probabilidade de cair um meteorito na sua cabeça ou ter outro desastre vai ficar maior. Então, isso é tudo todos os argumentos que falam que, olha, a gente pode muito bem usar o algoritmo como o algoritmo de Miller-Rabin, porque a gente consegue controlar esta probabilidade. No entanto, então, a gente tem algoritmos que conseguem decidir que o número não é primo, mas não são algoritmos que vão dar o fator. Tá certo? Porque, na verdade, aqui o terceiro item fala que se eu tenho um número grande, achar fatores é difícil. Se eu pego um número qualquer de 1024 bits ou mais, aí eu vou conseguir rapidinho, em termos de, não sei, 10 segundos, eu consigo decidir se o número é um número primo ou não. Mas se o número não é primo, isso não quer dizer que vou conseguir achar os fatores de forma fácil. Pode até ser impossível. Tá? Então, qual que é a situação? A situação é que decidir se o número é primo, se ou não, pode ser fácil. Então, encontrar primos grandes também é fácil, porque a gente simplesmente sorteia um número ímpar grande e a gente aplica o teste de Miller-Rabin. Tá? Mas, então, eu consigo achar primos, eu consigo facilmente também criar o módulo RSA, porque o que eu faço? Eu pego um P, que é cada um de 1024 bits, eu uso o algoritmo de Miller-Rabin para mostrar que é primo, e aí eu vou calcular o módulo N. Tá? Eu vou voltar a esse assunto na aula que vem, mas a gente vai continuar aqui. Só quero perguntar se ainda tem dúvidas. Alguém tem uma dúvida? Eu tenho uma, eu acho que... Ótimo. Quando você fala que esse algoritmo aí, AKS, é muito ineficiente, é porque você tem muito erro, tipo, você não consegue definir exatamente se, enfim,
É porque ele tem muito erro ou porque ele demora muito para ser executado? Não, Porque não, você não. falou que é tempo polinomial. Erro ele não faz, né? Porque ele é determinístico, ele não é probabilístico. Tá? Uhum. É tempo polinomial probabilístico, mas ele é de ordem, como se fala? Ele é o expoente do polinômio é n elevado a 6, no mínimo. E o que acontece na prática? Esse algoritmo de Miller-Rabin é tão fácil que, em praticidade, a AKS sempre perde do Miller-Rabin. Entendi. A gente vai próxima aula, eu vou falar do Miller-Rabin, tá? A gente vai aprofundar esse assunto. Eu vou ser muito sincero, à época eu li um pouco sobre esta AKS, a matemática por trás não é simples, não. Eu tentei entender, gastei algumas horas, mas eu depois desisti essencialmente porque na prática o Miller-Rabin ganha. E então esta AKS ele é interessante por motivos teóricos, mas por motivos práticos todo mundo usa Miller-Rabin. Alguém mais uma dúvida? Não tenho mais dúvidas, então eu vou fechar a gravação da aula agora e a gente vai encerrar. Tá bom, gente?